Olá, meu querido, a paz do Senhor Jesus Cristo reine em teu coração. Pastor Alex Melo aqui falando com vocês da Igreja Evangélica Jeová Jireh. Eu quero trazer para você uma reflexão poderosíssima da palavra de Deus e abençoar a sua vida em o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. A palavra que eu quero vos trazer para vocês se baseia no texto de Gênesis, capítulo de número 27, versículo de número 41. Assim está escrito na palavra de Deus. Esaú passou a odiar a Jacó por causa da bênção com que seu pai o tinha abençoado. E disse consigo Esaú: os dias de luto por meu pai estão próximos. Então matarei a Jacó, o meu irmão. Pois é, eu quero trazer para você um tema rapidinho aqui para você entender o quanto é importante você atentar para a voz de Deus, atentar para as promessas de Deus sobre a sua vida, atentar para o propósito de Deus na sua vida. A palavra que eu quero trazer para você se baseia em um tema que diz respeito à seguinte frase: tentaram me matar, mas não conseguiram, porque Deus me livrou. Repito, o tema desta mensagem é: tentaram me matar, mas não conseguiram, porque Deus me livrou. Eu quero fazer uma pergunta para você antes de tudo. Você acredita que em meio a tempos difíceis e a tempos de crise, Deus livrará você de todo e de qualquer perigo? Pense nisso. Você acredita que em tempo de crise é possível Deus falar com você e você ouvir a voz de Deus? Em meio a um tempo difícil, dificílimo da sua vida, você acredita que ainda é possível ouvir a voz de Deus? Ouvir Deus falar com você face a face? Pois é. A palavra de Deus nos ensina que Deus ele é especialista em nos livrar, em nos dar estratégias no tempo de crise, no momento difícil em que nós passar, porque Deus nos ama. A palavra de Deus nos diz, amados irmãos, que Esaú, ele tinha um irmão cujo nome era Jacó, como nós lemos no versículo 41. E Esaú passou a odiar o seu irmão por causa da bênção que seu pai havia abençoado a Jacó. A Bíblia diz que Jacó passou a ficar escondido por causa do seu irmão. A Bíblia diz que Jacó teve que sair da sua terra, da sua casa, teve que se ausentar da sua família por causa da perseguição que seu irmão Esaú estava fazendo contra a sua vida. A Bíblia diz que Jacó começou a encarar um momento de crise na sua vida. Crise familiar, crise financeira, crise espiritual. Começou a enfrentar um momento muito difícil na sua vida. Mas a Bíblia diz que ele sai errante, sai em destino a um local sem saber ao certo qual seria a sua parada. Mas a Bíblia diz que Jacó vai chegar em um determinado local. E quando Jacó chega em um determinado local, ele para descansar.
E ali ele pega uma pedra que a Bíblia vai dizer que essa pedra vai lhe servir como se fosse um travesseiro, e ele põe sobre a sua cabeça. E ali ele deita e pega em um sono. A Bíblia vai dizer, querido, que naquele sono que ele teve um sonho. E nesse sonho que ele teve, a Bíblia diz que ele via uma escada, cujo topo era o céu, e nessa escada descia anjos e subia anjos. A Bíblia diz que naquela visão que ele estava tendo no sonho dos anjos, ele escuta a voz de Deus. Espera aí. Escutar a voz de Deus, ver anjos subindo e descendo em uma escada, ter uma visão extraordinária, excepcional da parte de Deus, no tempo de crise, no tempo difícil. Olha, querido, eu quero aqui abrir parênteses para profetizar na sua vida algo extraordinário e fazer com que você entenda a bênção de Deus sobre a sua vida aqui para nós. No momento de crise, no momento difícil, no momento de perseguição, preste atenção que Jacó está vivendo um momento difícil na sua vida, um momento, quem sabe até ele tem pensado de que agora sobre a vida dele tudo havia acabado e ninguém mais agora poderia lhe livrar das mãos do seu irmão que estava furioso, pronto para lhe matar. A Bíblia diz no versículo 41 que Esaú disse: eu vou esperar só o luto do meu pai passar, porque quando meu pai descansar, eu vou procurar Jacó, aonde ele estiver, eu vou matá-lo. Ah, tá certo. Agora você entendeu. O que eu quero dizer para você é o seguinte: estão tentando tirar a sua vida, não é isso? É verdade. Estão tentando acabar com os sonhos de Deus na sua vida. Estão tentando colocar na sua mente que você não é um escolhido de Deus e que Deus não tem negócio nem propósito com você. Eu quero que você entenda a voz de Deus nesse momento para a sua vida. Estão tentando frustrar os sonhos de Deus na sua vida. Estão tentando interromper o projeto de Deus na sua vida. A crise chegou na sua vida. E por mais difícil que seja a situação, eu quero profetizar na sua vida e dizer para você: esta situação não vai tirar você da presença de Deus, do propósito de Deus, do querer de Deus, da vontade de Deus, do centro das poderosas mãos de Deus. Não vai. Sabe por quê? Porque assim diz o Senhor para você. No tempo de crise, nessa situação difícil, assim diz o Senhor para a sua vida: você não vai morrer. Você não vai sucumbir. Você não vai parar. Por quê? Porque eu tenho a palavra de Deus. Eu quero trazer a sua atenção para a própria palavra de Deus, para que você entenda a voz do Espírito Santo falando com você. Gênesis capítulo 28, versículo de número 13, diz assim a palavra de Deus: por cima dela estava o Senhor, que disse para Jacó: eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, o Deus de teu pai.
e o Deus de Isaque. Esta terra em que estás deitado, eu a darei a ti e à tua descendência. Segura aqui e olha para mim com muita atenção que eu quero liberar para você uma palavra profética. No meio da crise, a palavra de Deus para a nossa vida é esta. Primeiro, a terra em que nós estamos, esta é nossa, por herança. Está na palavra de Deus, querido. Deus se apresentou para Jacó e disse: a terra em que você está deitado, eu te darei. Querido, você acredita? Olha, meu irmão, olha, minha irmã. Você acredita que Deus ainda fala com você em meio à crise, em meio a momentos difíceis? Deus não só fala conosco, não só fala com você no momento, mas também Deus fala com você no momento de crise. Pois é, querido, Deus não só fala com você nos momentos alegres e nos momentos prazerosos, mas também fala no momento de crise. E a palavra de Deus, em primeiro lugar aqui para a sua vida, recebe esta palavra, porque isto é palavra de Deus revelada pelo Espírito Santo. A terra em que você está, por mais difícil e por mais que pareça que a terra não vai ser possuída nem herdada por você, mas a palavra de Deus diz que ela é sua por herança. Então aquieta-te, aquieta o teu coração, acalma o teu espírito, porque a terra, ela vai sim ser possuída por você. Em segundo lugar, Deus disse para Jacó: darei a ti e darei também a tua descendência. Ou seja, Deus está dizendo para Jacó. Jacó aqui está solteiro, não tem filhos, ainda é um jovem, mas Deus já liberou a palavra profética para a vida de Jacó, dizendo: eu vou te dar filhos. Olha o que é que Deus está dizendo para Jacó. Eu vou fazer com que você tenha descendentes, e os descendentes seu irá possuir por herança a terra que eu estou te dando. Toma posse nisso. O que é que Deus está dizendo para a sua vida, querido? Deus está dizendo para você que o negócio que Ele tem com você, o propósito de Deus que Ele tem para a sua vida, não só está restrito à sua vida, como também vai envolver toda a tua casa, toda a tua família. Oh, glória! Que coisa maravilhosa, querido. É palavra de Deus revelada por meio do Espírito Santo para a sua vida. Olha o que é que diz a Bíblia no versículo 14. A tua descendência será como o pó da terra. Ou seja, Deus está dizendo, a sua descendência será tão grande, tão tamanha, que será impossível outras nações contar. Aleluias! Glória a Deus! Olha o que é que diz a Bíblia, querido, seguindo no versículo 14. Estenderás ao ocidente, ao oriente, ao norte e ao sul, e em ti, na tua descendência, serão benditas todas as famílias da terra. Você pode estar imaginando, pastor, mas eu tenho meu filho que não é crente, está desviado. Pastor, eu tenho minha filha que se desviou da casa de Deus, da igreja, não é mais crente. Pastor, estou sofrendo uma crise no meu relacionamento, no meu casamento, a minha vida financeira, eu estou em crise. Escute a voz de Deus que eu tenho a dizer para você algo. A palavra de Deus, ela diz para a sua vida: Deus
o possuidor dos céus e da terra, ele está dizendo para você: os teus filhos, a tua casa, a tua família pertence a Deus. Nada está perdido. No meio da crise, Deus está falando com você dizendo: a tua descendência me pertence, a tua casa me pertence. Ei, querido, Deus tem prazer na sua família e na sua descendência. Deus tem propósito e está dizendo, Senhor, para você: o propósito de Deus vai se cumprir na sua vida, queira o diabo ou não, queira Esaú ou não, queira os inimigos ou não, pode perseguir você, pode querer tentar matar você, tirar a sua vida, mas não vai conseguir, porque Deus está te livrando e te guardando em nome de Jesus. Versículo 15 diz a palavra de Deus: estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra. Não te deixarei até que tenha cumprido aquilo que te tenho prometido. Este versículo de número 15 é o chave para me concluir aqui, em nome de Jesus Cristo. Assim diz o Senhor para a sua vida: estou eu, o Senhor, contigo. Estou eu, o Senhor, te guardando por onde quer que fores e por onde quer que andar e pisar a planta dos teus pés. E está eu, o Senhor, te guardando e te fazendo prosperar na terra da sequidão. Aleluias, glória a Deus. Recebe essa palavra, meu amigo. Que Deus te abençoe e te guarde.